nós vamos conversar com o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e é também coordenador da área de Humanidades da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP. Luiz, a sua formação se dá principalmente no contexto dos anos 70, que é um período de consolidação da investigação, do debate sobre lógica no Brasil. Você passa pela USP, passa pela Unicamp, né? A gente podia começar com você apresentando um pouquinho qual é esse contexto de debate daquele período. Bom, de alguma maneira, a grande influência no final dos anos 60 no departamento de filosofia era a filosofia francesa. O departamento foi constituído, como toda a faculdade de filosofia da USP, foi constituído a partir de uma missão francesa que deixou um legado importante. E nós sabemos que a tradição analítica, a vertente analítica do pensamento filosófico, ela custou entrar na França. E no final dos anos 60, o que havia na França de pensamento filosófico dominante era, de um lado, a vertente fenomenológica, Merleau-Ponty, Sartre, etc., e, de outro lado, um peso importante na história da filosofia, os filósofos clássicos, filosofia antiga, moderna. E a tradição analítica era representada por alguns poucos. E aconteceu que alguns desses poucos, como Gilles Gaston Granger, estiveram no Brasil e fizeram alguns seguidores, entre os quais José Arthur Janotti, que no final dos anos 60 publica a segunda tradução mundial do Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. No começo dos anos 70, volta de Berkeley, de um pós-doutorado em Berkeley, Oswaldo Porchat, que volta imbuído desses interesses característicos da tradição analítica, articulada em torno da lógica e da filosofia da linguagem. E a partir daí, então, que se desencadeia um processo que, passando pela constituição do Centro de Lógica em Campinas, né, o Centro de Lógica e Epistemologia em Campinas, vai resultar num módulo bastante importante de filosofia analítica e lógica e filosofia da linguagem no Brasil. Você participou da criação do Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, junto com o Porchat também, né? Que desempenhou um papel importante naquele contexto, né? Foi muito importante, porque até 1975, até meados dos anos 70, você tinha no Brasil ilhas, né? Você tinha ilhas importantes, você tinha uma ilha em Porto Alegre, uma ilha em Minas, uma ilha em São Paulo, uma ilha no Rio de Janeiro, mas completamente desarticulada. O Centro de Lógica, né, em virtude da sua missão, a missão que foi conferida ao Centro de Lógica na Unicamp, de interdisciplinaridade, de trabalho colaborativo, obteve recursos da Unicamp para promover um intercâmbio importante, né, para promover colóquios nacionais e internacionais, e o que propiciou a constituição de uma comunidade da filosofia brasileira. Eu digo que o Centro de Lógica desencadeou a organização de uma comunidade sistemática da filosofia brasileira. Né? E, como era um centro de lógica e epistemologia, isso estimulou que a lógica e a filosofia da linguagem se constituíssem como temas importantes dessa nova comunidade organizada. E esse é o centro irradiador que vai, de alguma maneira, determinar os desdobramentos desses debates sobre lógica e linguagem nos anos 80. Exatamente. 90. E a partir daí você tem a formação de alunos, enfim, aí você tem realmente um grupo importante, né? Quando eu comecei a fazer filosofia da lógica, que é realmente o viés que eu tenho na filosofia da linguagem, eu não tinha interlocutores. Basicamente, havia pouca gente que fazia doutorado nessa área, enfim. Em 10 anos a situação muda assim, substancialmente. Bom, você falou da tradução do Tratatus pelo Janotti, né? Mas o seu trabalho de pesquisa, que vira o seu doutorado depois, é sobre Frege, né? Foi. Nesse contexto todo, por que a opção pela obra do Frege? Quer dizer, como que esse seu projeto especificamente se situa naquele contexto de debates? O que aconteceu é que quando o Porchat voltou de Berkeley, né, ele deu um curso de lógica. E ele deu um curso de lógica nos padrões de Berkeley, né?
numa faculdade onde nunca se tinha dado um curso de lógica por um lógico. Quem dava lógica, aquela lógica básica, era Janotti, que não era lógico. Quem sabia lógica, enfim, para dar um curso inicial, etc., mas não era lógico. Porchat chegou, deu um curso fortíssimo e eu gostei muito. Né? E procurei Porchat e disse para ele que eu estava hesitante até então sobre para que linha da filosofia eu iria na pós-graduação, mas que eu tinha resolvido então fazer filosofia da lógica. Né? E o meu viés na filosofia da linguagem é a filosofia da lógica. Aí o Porchat disse, então, por que você então não estuda quem inventou isso, a filosofia da lógica moderna, contemporânea? Porque você não estuda Frege. E eu, então, nunca tinha lido Frege, né? Tinha lido os artigos básicos, sentido e referência, etc., mas nunca tinha lido assim, sistematicamente. Eu fui ler e me apaixonei. E eu disse, poxa, quero fazer o meu doutorado sobre Frege, porque eu quero entender como é que se dá a passagem da lógica aristotélica, que durou 2.500 anos, a lógica que Kant dizia que não tinha mais o que fazer, não tinha o que aumentar, já estava tudo feito, como é que, em um certo momento, e é uma coisa curiosa, porque a lógica nasce, parece que instantaneamente, com Aristóteles, sem processo lento e contínuo de maturação, e a lógica é revolucionada no final do século XIX, também quase instantaneamente, por Frege, sem um processo longo de maturação. E eu me perguntava o que aconteceu naquele momento para essa reviravolta tão importante que é a constituição da lógica matemática. Aí a gente toca num tema importante para explorar com cuidado, porque você cita os 2.500 anos de tradição da lógica aristotélica e a revisão dessa lógica, a construção de uma nova lógica a partir do Frege é um marco na história da filosofia, na medida em que aquilo que parecia um núcleo mais sólido, mais intocável do debate filosófico, de repente sofre uma reviravolta extrema, né? Então, queria pedir para você tentar caracterizar em linhas gerais, essa contraposição, quer dizer, o que há de novo nessa lógica fregiana, o que ele traz para o debate, como é que ela vai se relacionar com essa lógica aristotélica? Então, esse é exatamente o tema da minha tese. Né? A minha tese de doutorado, que eu apresentei em 1981 sobre Frege, tinha como um dos seus objetivos entender o que aconteceu nessa mudança, quer dizer, o que mudou de fato. Né? Para resumir o que eu acho, desde o início a lógica se vale de um postulado metodológico, vamos dizer assim. A lógica precisa identificar as formas lógicas das proposições. Por quê? Porque ela estuda propriedades e relações que as proposições possuem em virtude apenas da sua forma lógica. O que Aristóteles nos diz, já no Tratado da Interpretação? Cuidado! O que parece ser a forma gramatical de uma proposição, nem sempre é a sua forma lógica. A tarefa fundamental da lógica é identificar por detrás das formas gramaticais das proposições as suas verdadeiras formas lógicas. Dada essa identificação, a formulação das leis lógicas é quase uma trivialidade. O que é substancial, o que caracteriza substancialmente uma teoria lógica é a maneira como ela descreve as formas lógicas das proposições, independentemente do que parece ser essa forma lógica se eu me ativer à aparência das suas formas gramaticais. Como é que eu caracterizei na minha tese a passagem da lógica tradicional para a lógica matemática, tal como constituída por Frege? Uma mudança de paradigma, de modelo para a descrição das formas lógicas das proposições. Na lógica aristotélica, o modelo, o paradigma é a relação sujeito-predicado, tal como ela aparece na linguagem ordinária. Para Frege, essa forma passa a ser a forma da quantificação por meio de variáveis, tal como essa forma aparece na linguagem que os matemáticos, no curso do século XIX, constituíram para formular as suas teorias matemáticas. Certo? Então, essa mudança de paradigma, aí eu examino, ela gera um novo conceito lógico, é o conceito de função proposicional, uma nova teoria da quantificação, isso é, uma nova teoria das proposições universais, particulares, existenciais, e a partir daí se constitui o que nós chamamos hoje de lógica matemática,
E como tentativa para constituir uma semântica para as linguagens da lógica matemática, Frege, então, introduz os seus principais conceitos de filosofia da lógica e filosofia da linguagem. Então, esse seria o percurso. Então, nessa leitura que você apresenta, no núcleo do debate, está um debate sobre a forma da proposição. A forma lógica, né? Qual é a forma lógica das proposições que descrevem o mundo, que pretendem descrever o mundo. De alguma maneira, a filosofia que se faz de Aristóteles até o século XIX partia do pressuposto que a estrutura sujeito-predicado e toda a lógica aristotélica era dada como uma descrição dessa estrutura básica da linguagem, de toda a argumentação. Acho que o importante é caracterizar de que maneira que a revisão proposta pelo Frege dessa estrutura lógica da proposição vai afetar o conjunto do discurso filosófico, da investigação filosófica. Quer dizer, qual é o impacto dessa revisão fregiana, de um lado para a lógica, de outro lado para aquilo que se constrói a partir dela no discurso filosófico? Bom, para a lógica é inquestionável, para a lógica é evidente, né? Você, até Frege, você tem uma lógica aristotélica, mas é curioso, você tem a ideia de uma teoria do silogismo e você nunca testa, até o final do século XIX, você nunca testa essa ideia, por exemplo, aplicando essa teoria do silogismo para dar conta, por exemplo, das teorias geométricas, que são teorias axiomáticas e que se dão, digamos, por demonstrações lógicas. Né? O que acontece com a lógica matemática é que a lógica matemática ela fornece instrumentos para você dar conta de teorias que se constituem logicamente, como as teorias matemáticas, as teorias físicas. Então você tem uma fecundidade explicativa da lógica matemática que a lógica tradicional de fato não tinha. Do ponto de vista filosófico, eu sou mais relativista. Né? Eu não diria que a lógica matemática potencializou a relação da lógica com a filosofia. Mudou. Né? Então você tem teorias filosóficas que se constituem claramente à luz da lógica tradicional, por exemplo. Principalmente você não pode estudar Leibniz sem o pano de fundo da lógica aristotélica, Kant, Hegel, toda a filosofia alemã. Quando você tem uma nova lógica, você tem novos conceitos da filosofia da lógica, novos conceitos da filosofia da linguagem, o que a meu ver leva a um novo debate ontológico. Então o Tratatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, eu acredito, retoma um debate que é milenar, né, que é o debate sobre a relação entre a forma do pensamento e a forma do mundo, a questão da possibilidade do pensamento se apropriar do mundo, dado que ele tem a forma que tem e o mundo tem a forma que ele tem, por exemplo. Esse é o debate milenar, que vem dos sofistas, Platão, Aristóteles, etc. E ele é totalmente reestruturado no Tratatus a partir dos novos instrumentos lógicos, conceituais que a lógica matemática oferece. Então, você tem uma mudança. Mas no contexto da filosofia fregiana, por exemplo, você tem a partir da construção dessa nova lógica, toda uma revisão de conceitos centrais da filosofia, como a própria redefinição do que é conceito, o conceito de sentido, né, a concepção de verdade fregiana. Esses elementos são centrais nessa revisão da lógica, essa construção de uma lógica matemática por parte do Frege, ou são elementos específicos da filosofia da lógica fregiana? Como que você vê? Não, eu acho que exatamente é preciso distinguir enfim, claramente essas duas coisas. Existe uma contribuição do Frege, que eu diria, talvez com algumas aspas, uma contribuição científica, que é a constituição das linguagens que nós chamamos hoje de linguagens do cálculo de predicados. Né? A linguagem fregiana, superficialmente, ela é bizarra, né? Mas do ponto de vista gramatical, estrutural, ela é a linguagem que nós chamamos hoje a linguagem do cálculo de predicados. Né? Isso você vai encontrar em toda a lógica matemática posterior a Frege. E você tem o esforço do Frege, de elucidar o que para ele é a base conceitual do cálculo de predicados e da linguagem do cálculo de predicados. Né? Então, o conceito de sentido, referência, objeto, função, né? É um conjunto de conceitos que ele utiliza
vamos dizer assim, para racionalizar aquele cálculo que ele inventa. E você tem, a partir desse conceito, você constitui o quê? Uma semântica para essa linguagem. E aí, a semântica que Frege constitui para essa linguagem é diferente da semântica que Russell vai constituir para a mesma linguagem, que Quine vai constituir para a mesma linguagem. Aí você passa do plano que eu chamaria, entre aspas, científico, para o plano filosófico, né? Onde aí você tem alternativas. E o debate sobre filosofia da lógica que se abre a partir daí é basicamente um debate sobre essa construção de uma semântica, a interpretação desses conceitos fundamentais. Exatamente. Agora, eu tenho muita resistência à ideia de ruptura em história da filosofia. Né? Eu acho que você tem sempre mudanças e assimilação de tradições. Então, se você pega o debate Frege, Russell, Wittgenstein, se você pega o debate depois dos anos 20, Carnap, Quine, né? Você tem a assimilação, a reformulação de questões milenares, questões tradicionais, num novo enfoque, um enfoque que é dado pelo novo instrumental conceitual que Frege dá à lógica. Mas questões, volta à questão dos universais, que é uma questão medieval, a questão da economia ontológica, que é uma questão medieval, né? Mesmo as disputas, a disputa Frege, Russell, Wittgenstein, você pode remontar a uma disputa antiga, que é sobre como é que é possível uma proposição ser falsa. Como é que uma proposição que se define como uma representação do mundo, ela pode ser falsa, isto é, não representar o mundo. Então, você tem uma série de questões que são retomadas, mas aí retomadas sob uma nova ótica. Qual ótica? Sob um novo prisma, vamos dizer. Enfim, novos óculos. Você vê a questão, você aborda a questão a partir de um aparato conceitual diferente. Mas é a mesma questão. Você vai dizer, é a mesma? E não é. Não é? Agora, eu tenho muita resistência à ideia de ruptura em história da filosofia. Né? Eu acho que você tem sempre mudanças e assimilação de tradições. Então, se você pega o debate Frege, Russell, Wittgenstein, se você pega o debate depois dos anos 20, Carnap, Quine, né? Você tem a assimilação, a reformulação de questões milenares, questões tradicionais, num novo enfoque. Luiz, você caracteriza o Tratatus como uma obra que está situada na confluência de duas grandes tradições filosóficas. De um lado, uma tradição lógica que remontaria a Parmênides, né? De outro lado, uma tradição crítica que tem como grande referência o Kant. De que maneira que isso apareceria nessa obra? Então, veja bem, o que eu chamo essa tradição lógica? Né? De uma maneira bastante simples, é a ideia de que eu posso derivar conclusões sobre a estrutura essencial da realidade a partir de uma reflexão sobre a estrutura essencial do pensamento, que seria, por definição, uma reflexão lógica. Né? O que é a tradição crítica? A tradição crítica, né, de que Kant é o maior representante, é marcada pela ideia, né, de que é tarefa da filosofia medir o grau de validade das suas próprias pretensões, das suas próprias pretensões de conhecimento. Quais são as pretensões de conhecimento da filosofia? É caracterizar a estrutura essencial da realidade, os fundamentos absolutos do mundo, da ação humana, é tudo que tem a ver com o essencial, com o absoluto e assim por diante. Qual é o projeto do Tratatus? O projeto do Tratatus é um projeto crítico, é medir, né, o grau de legitimidade das pretensões de conhecimento da filosofia, a partir de uma reflexão sobre a estrutura essencial do pensamento e da linguagem. Isso é, qual é a questão do Tratatus? Dado que o pensamento e a linguagem têm tal e tal estrutura lógica essencial, o que é possível conhecer? E dado o que é possível conhecer, é possível para a filosofia conhecer o que ela pretende conhecer? Esse seria o projeto do Tratatus. E é assim que eu situo o Tratatus, né,
na história da filosofia. O que o coloca numa posição bastante singular no debate que ele constrói com toda essa tradição filosófica, né? De alguma maneira, a partir dessa perspectiva, apareceriam ali no tratado, apareceria de um lado o diálogo com a tradição lógica de Parmênides, Platão, Aristóteles, toda a tradição aristotélica, e mais recentemente com os dois interlocutores imediatos, que são Frege e Russell, né? E de outro lado o debate com a filosofia kantiana principalmente, não é isso? Certo. No que se refere à tradição lógica, que é esse diálogo com Frege e com Russell, que é um caso clássico de contraposição de posições, como que se apresenta a posição do Wittgenstein em relação ao Frege? Onde é que está a discordância dele? Veja bem, no prefácio, o Wittgenstein, ele faz dois agradecimentos, um ao Frege e outro ao Russell. Né? E a maneira como ele faz esses agradecimentos dá a medida da importância que ele confere um ao outro. Ele diz: eu agradeço às obras, eu tenho uma dívida com as obras grandiosas de Frege e com as obras do meu amigo Russell. Né? Então, Frege é o adversário dele e é alguém a quem ele deve muito. Por quê? Né? Primeiro, porque Frege não só, não é, como eu disse, constituiu o cálculo de predicados, a nova lógica, como refletiu de uma maneira rigorosa, profunda, sobre as bases conceituais dessa nova lógica. E oferece a Wittgenstein, de um lado, instrumentos conceituais necessários para ele mesmo pensar essa nova lógica, e de outro lado, oferece objetos de crítica, mas objetos que foram constituídos a partir de uma reflexão laboriosa, rigorosa e, portanto, não são trivialmente criticados. Então, Frege é um grande estímulo para Wittgenstein. E eu diria, né, que o que Wittgenstein faz é, em grandes linhas, de maneira quase caricatural, mas enfim, com algum grão de verdade, que Wittgenstein pega a versão platônica da lógica matemática, que é a versão fregiana, e dá a ela uma feição aristotélica. Né? O grande impulso para o pensamento de Wittgenstein no tratado sobre a lógica, né, é constituído por teses aristotélicas, que eu acredito que ele não conhecia. Mas eram teses que Russell conhecia, que Russell tinha assimilado e que Wittgenstein extrai de Russell. Então eu acho que tem esse contraponto importante, Wittgenstein, né, e Frege, que é, digamos, um misto de amor e ódio. E o núcleo dessa concepção aristotélica que reaparece no tratado é o conceito de bipolaridade. É o conceito de bipolaridade. É o conceito de que, não apenas, como diria Frege, uma proposição pode ser verdadeira ou falsa no sentido fraco, isso é, proposições podem ser verdadeiras, proposições podem ser falsas, mas não. Cada proposição deve poder ser verdadeira ou falsa, portanto, uma proposição com sentido não pode ser necessária, tem que ser sempre logicamente contingente. O que parece ser uma proposição necessária, de fato, não é uma proposição com sentido, o que não significa que não tenha relevância representativa, mas não é uma representação do mundo. Por quê? Porque para Frege, a lógica é uma descrição de uma parte do mundo, né? O que ele chama o terceiro mundo, não um mundo empírico, não um mundo subjetivo, um mundo interno, mas um terceiro mundo das idealidades lógicas. Que é o seu platonismo. É o que eu digo, que é uma versão platônica, vamos dizer assim, da lógica. O que Wittgenstein vai dizer é: a lógica não representa nada. As chamadas proposições lógicas, elas são sem sentido. As chamadas proposições lógicas, elas são combinações simbólicas que mostram, elas não dizem nada, mas elas mostram a estrutura formal do pensamento e, portanto, a estrutura formal do mundo, mas sem dizer nada, sem poderem ser ditas verdadeiras ou falsas. No núcleo da concepção do Tratatus, antes de entrar nessa distinção central e delicada entre dizer e mostrar, está a ideia a concepção da proposição como figuração,
né? Que de alguma maneira vem trazer essa bipolaridade que caracteriza essencialmente a proposição e a complexidade dela. De que maneira que esse conceito de proposição como figuração da realidade vem resolver os problemas envolvidos, seja na filosofia da lógica fregiana ou russeliana que antecede ele? Veja bem, o Russell, né, no momento em que Wittgenstein chega a Cambridge, volta de 1913, né, 1912, 13, Wittgenstein chega a Cambridge e encontra Russell imerso, né, na questão da forma lógica da proposição. Né? Qual é a questão da forma lógica da proposição? A questão de saber como é que a proposição representa a sua forma lógica, como é que ela dá a conhecer a sua forma lógica. Né? A teoria da figuração de Wittgenstein é uma resposta extremamente engenhosa a essa questão. Por quê? Wittgenstein diz: a proposição ela tem partes que vão simbolizar os elementos do seu sentido, mas ela deve simbolizar também o modo como esses elementos devem estar combinados para constituir esse sentido, ou seja, a sua forma. Se eu trato a forma como algo que a proposição também simboliza ao lado dos elementos, eu vou estar tratando a forma como um elemento a mais e eu vou ter que me perguntar o que combina a forma e os elementos num complexo que é o sentido proposicional. Tá certo? Frege dá uma resposta engenhosa a essa questão. Frege diz: ora, a proposição ela identifica a forma, identifica os elementos e essa forma aglutina os elementos no sentido proposicional. Quando eu apreendo o sentido proposicional, eu aprendo um objeto que tem forma e conteúdo, portanto, eu identifico